Juba a todos. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Ancestralidade, um olhar para a matriz africana. Desta vez vamos entrevistar uma pessoa que é jornalista, empreendedora negra, profissional de marketing, sambista, minha amiga, parceira de várias lutas, de várias caminhadas, Fernanda de Paula, atualmente presidente da Unegro, e ela veio aqui falar sobre o empoderamento da mulher negra na política. Mas antes de eu dar a palavra a ela, eu gostaria de fazer uma homenagem à minha irmã de santo, minha Ebome, que faleceu esta semana, Helenice Obassi. Quero aqui deixar a minha homenagem a ela e a filha e a neta e os netos dela que ficaram. Tá ok? Helenice, onde quer que você esteja, um beijo. Vamos lá. Fernanda, diga. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um imenso prazer ter a oportunidade de estar neste momento tão importante da política nacional, aqui nesse espaço onde nós podemos dialogar um pouco mais a respeito. Muito obrigada pela oportunidade, Mário. Quero agradecer também a todas as pessoas que, junto conosco, estão comprometidas, engajadas na luta por um Brasil melhor. Legal. Fernanda, na conjuntura política e social que hoje nós estamos vivendo no país, qual que é a importância da participação da mulher negra no processo político? Pois é. Primeiro, vem a questão da representatividade, não é? Hoje, nós somos 51,7% de mulheres no país, no Brasil. E quando a gente faz o recorte racial, dentro dessa numeração, a gente tem 28% de mulheres negras. Diante disso, nós temos as nossas peculiaridades, nossas especificidades, e ter a representação política de uma mulher, ter e lutar também, né, pelo empoderamento da mulher negra é bastante emblemático, tendo em vista que faz muito pouco tempo que nós temos direito ao voto, por exemplo, né? Eu digo isso mulheres de modo geral, mulheres e homens de modo geral, né? Então, o voto direto, ele se dá do governo Tancredo para cá. Então, ali que foi instituída a democracia. E as mulheres, então, elas precisam desse, porque nós passamos por muitos anos, né, no período de ditadura, militarismo, onde ali nós não estávamos representadas sob hipótese alguma. Então, a partir do momento que se dá a democracia e que nós temos o direito ao voto, que nós temos direito à voz, nós precisamos ter uma representação, alguém que fale em nosso nome, alguém que seja legítimo e que tenha propriedade, que tenha conhecimento das nossas angústias e dos nossos anseios para estar falando em nosso nome. Quando a gente pensa nisso, em se tratando de mulher negra, né, aí que realmente a gente consegue imaginar que esse espaço ele ainda não nos pertence, é um espaço de luta, é um espaço de conquista que está sendo galgado ao longo do tempo. É muito recente a representação da mulher negra dentro do contexto político, né? E há alguns anos atrás nós tivemos representações bastante expressivas, como Teodosina Ribeiro, deputada estadual,
né? Hoje nós temos Leci Brandão, que está na sua terceira gestão, que vem, que traz junto com ela um legado de luta, né? Um legado e uma fala e um posicionamento que realmente condiz com aquilo, com a nossa necessidade, né? Então, a proposta e o projeto de termos mulheres negras nos espaços de poder, ele se perpetua a partir do momento em que os partidos políticos, é estabelecido através dos partidos políticos uma cota de mulheres para serem candidatas, né? Que também é um momento assim que a gente também tem que ser bastante cuidadoso, né, para que não aconteça como infelizmente aconteceu com algumas das nossas companheiras nas últimas eleições, que foram ali colocadas somente para cumprir a meta partidária, somente para cumprir a cota, né? Foram algumas candidatas laranjas, enfim, né? Mas a mulher, ela primeiro que ela tem poder de decisão, né? Sempre teve, né? Só que isso nunca era visto. A gente não, as mulheres de modo geral, elas opinavam, a opinião delas, isso internamente dentro dos seus espaços, dentro da casa, né? Algumas vezes no trabalho, tinha peso, no entanto, isso não era externado. E agora, as mulheres elas estão tendo essa oportunidade de se colocar, de fazer as suas colocações, colocar os seus pensamentos, as suas ideologias, de se posicionar. No meio do caminho, a gente acaba se deparando com algumas pessoas com pensamentos e propostas mais conservadoras, tá? Mas isso é democracia, não é? Né? Então, nem todos nós pensamos iguais, nem todos nós temos as mesmas tendências políticas, né? E isso deve ser respeitado desde que não haja uma desconstrução daquilo que já foi conquistado, né? Certo. Porque são muitos anos de luta, são muitos anos em busca de um espaço onde a mulher ela seja vista com o devido respeito e seu lugar dentro da sociedade, não é? Então, todas essas conquistas, elas têm que se manter. Hoje em dia, nós estamos, por exemplo, com um cenário dentro do contexto político nacional, nós estamos com um cenário em que nós temos um indicador muito absurdamente alto na questão do desemprego, o que leva a mulher a se tornar empreendedora. Dentro do contexto do empreendedorismo, nós temos o afroempreendedorismo, ele se destaca. Então, dentro do afroempreendedorismo, a maioria dos afroempreendedores são mulheres. Mulheres que são arrimos de família, mulheres que fizeram do seu potencial e do seu conhecimento um negócio. Então, é isso, assim. Então, assim, as mulheres, a luta da mulher, as questões relacionadas ao gênero, ele se dá desta forma. Então, são uma série de mazelas, uma série de mandos e desmandos, uma série de lutas, conquistas e discussões para que se concretize, de fato, todos os nossos anseios. E atualmente, né, tem uma luta também que a gente não pode esquecer, que é bem, que é bem representada pela deputada Érica Malunguinho, né? Sim, fantástica. A Érica Malunguinho faz uma defesa... Fantástica. Então, eu penso que a deputada Érica Malunguinho, e assim como outras deputadas trans que foram eleitas agora nessas últimas eleições,
elas são o retrato dessa mudança, dessa conquista, não é? Então, nós tivemos há pouco tempo atrás, lamentavelmente, nós tivemos o assassinato de Marielle no Rio de Janeiro, aonde acharam que fossem calar a voz dela. No entanto, eles reproduziram. Quantas outras Marielles não nasceram a partir de então, né? Então, isso é um cuidado que as pessoas, na maioria, não têm. Porque eles veem o momento, né? Uma pessoa. Então, tudo isso faz parte do processo de conquista, né? Então, e o respeito, o posicionamento da mulher trans, assim como temos a deputada Érica e tantas outras deputadas nos outros estados brasileiros, isso tem que ser respeitado, né? A questão do gênero, ela está posta ali e ainda assim há resistência, e não é Sim. pouca. Não é pouca. Dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o embate ele é constante, não é? Então, a deputada Érica, ela tem que se fazer presente, Sim. tem que se fazer... Inclusive, ela até acionou um dos deputados do Conselho de Ética, né, por conta tem do que se respeito fazer, ser respeitada. Exatamente. Constantemente, ou seja, a nossa luta ela é contínua. Fernanda, essa onda conservadora que tem tomado conta dos debates no Brasil, é uma coisa que surgiu agora ou ela estava escondida por algum tipo de processo? Então, eu creio que sempre houve. Eu creio que sempre houve. No entanto, não havia muito espaço, né? Com a evolução dos tempos e com o engajamento e a postura política que tem se dado, né, dentro nas pessoas, então isso estava meio escondido. Esse é o meu ponto de vista. Agora, o Brasil é um país conservador. São Paulo é o estado mais conservador brasileiro. Por incrível que pareça. Exatamente. Não é? E aí, ainda com toda essa evolução, com toda essa luta, com as pessoas engajadas, já com um pensamento avançado, né, com conhecimento e propostas ideológicas muito à frente do seu tempo, a gente se depara com esse conservadorismo que se perpetua e se faz presente, né, de uma forma material. Com discussões que já estavam até quase que superadas, né? Já tinham superadas, né? O negócio da mulher em casa. Nossa! Né? Assustador. Né? A homofobia que parece que triplicou. Sim. E né? então, a questão da homofobia, do racismo, todos esses indicadores que polemizam, né? Quanto mais você luta, mais ele aflora. Então, o que eu percebo? Eu vejo, dentro desse contexto, eu vejo que esse novo modelo político, esse novo tipo de posicionamento que as pessoas, elas tiraram de dentro delas aquele negócio que estava lá embaixo, no fundo do baú, né? Sempre cheio pensaram, de mofo, cheio de traça, e foram então as pessoas estão agora... se colocando, sabe? Então, no meu ponto de vista, é a única coisa boa que esse governo a mim trouxe, né? Porque você consegue identificar quem é quem agora, de verdade. Sim. Né? As máscaras caíram, né? Exato, totalmente. Então caíram. A questão do racismo velado, esquece. Né? Ele está pautado, ele está presente, tá? E as pessoas se colocam... Recentemente um ator, né, no interior, ele foi fazer uma apresentação, subiu no palco, uma pessoa da plateia deu uma banana para ele. E ele incrível, comeu, né? Ele comeu a banana e tal, e está tentando acionar, estão acionando, faço votos que ele tenha sucesso nisso, porque assim, eu entendo que nós precisamos acabar, não tem essa, sabe, de, não foi, não aconteceu, não, aconteceu,
Existe. Eu né? fico assustada ainda quando algumas pessoas falam, mas isso existe. Bom, pode não existir para você que é não negro, né? Porque para mim que sou negra, ele está presente todos os dias. Aquele caso daquele professor que foi agredido no hotel, que quando ele foi fazer o boletim de ocorrência, se eu não estiver enganado, tentaram não fazer como injúria racial. Não, existe, ainda tem essa questão da desconstrução, né? Quando você vai buscar os meios legais. O negro, ela vem com essa proposta de formar, de esclarecer. Nós estamos com nós estamos na capital instituídos desde o dia 27 de julho deste ano. E desde então, parece que é muito pouco tempo, né? Mas nós não paramos. Então, nós temos voltado nas bases e conversado com as pessoas, né? E conversado com as pessoas sobre o que é o racismo, de que forma que ele se dá, e todas as formas de preconceito, né? Seja a questão da intolerância religiosa, seja a questão da homofobia, seja a questão das mulheres, que ela é muito presente, né? Porque se você considerar com base em dados, né? O mapa da violência saiu recentemente. Quando a gente vai verificar de que forma se dá, o que e porquê, e você vê o perfil das pessoas, das vítimas, né? Então, elas são sempre negras, nos maiores índices. Eu digo isso no sentido assim, a questão do genocídio da juventude negra. Os jovens que estão sendo mortos, que não estão chegando aos 22, 23 anos, são os meninos negros. 63% dos jovens negros morrem todo dia no país. Todos os dias. Isso não é brincadeira, gente. Isso é muito sério. Exatamente. Muito sério. E jovens com idade até 24 anos. Né? O que, na minha opinião, caracteriza genocídio. A gente precisa estar discutindo isso. Isso é fato. Discutir isso. Isso é fato, sabe? E é um indicador que tem tido uma crescente absurda. Assim como a questão do feminicídio. Sim. A questão do feminicídio. A maioria das mulheres, o perfil são negras, tem a escolaridade até o segundo grau, às vezes incompleto, na sua maioria incompleto, jovens mulheres, ou seja, o feminicídio ele se dá o recorte de gênero, ele se dá em todas, não tem cor, não tem, mas ela não é que não tem cor, na verdade ela tem cor, mas ela se dá em todas as camadas sociais, é isso que eu quero dizer, né? Mas você pode reparar que a maioria, com base em dados, a maioria são mulheres negras, entendeu? Todos os índices indicativos de qualquer situação social, a população negra ela está no topo, mas não é no topo do positivo, né? Ela está no topo do negativo. Exato, infelizmente. Na vítima, 77% de pessoas encarceradas são negros. O maior número de feminicídio, negros. Jovens, negros. Menor taxa de escolaridade, negro. Exatamente. Quem é que mora, que mais sofre com o problema da falta de habitação? Moradia, educação, não alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. E aí quando Desculpa, desemprego. Não. Desemprego, pelo amor de Deus, gritante. Aí quando o técnico do Bahia fala a respeito do racismo estrutural em rede nacional, as pessoas ainda se indignam. Elas estão indignadas com o quê? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Isso é real, isso é fato. Só não olha quem não quer ver. Exatamente. E assim, eu acho que a prova do racismo estrutural está numa fotografia, né, onde a gente vê a Maju, que nós comemoramos, né, a Maju aparecer no jornal Hoje e tal, não sei o quê, âncora, pá. Muito legal isso. Mas quando você olha ao fundo, não tem mais pessoas negras.
somente ela. E é bem aquilo que ele falou, né? O racismo, e eu acho que ele traz um outro argumento, né, na nossa luta contra o racismo e principalmente antirracista. Exato. Né? Porque não adianta você ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Exatamente. Que é justamente isso, né? Que você chegar num ambiente e só ter você. Né? Igual tá nessa fotografia com a Maju, né? Porque só tem ela. E cadê os outros negros? O MV Bill, uma vez no programa do Serginho Grossman, falou isso, né? Das desigualdades onde ele aponta. E realmente, uma vez eu fui com a escola assistir no programa, quando você olha, assim, você não está representado, né? Nós não estamos representados nesses espaços, uma vez que nós somos mais de 50% da população. Da população. Né? Esses números são alarmantes. São alarmantes, são assustadores. E eu acho que também nós passamos e sofremos ainda resquícios do processo de escravidão. Não é mimimi. Não é mimimi. 14 de Sabe? maio. Então, ainda vivemos 14 de maio de 80, as pessoas 1888. só pensam no 13. O Negro fez, neste ano, atividades alusivas ao dia 13 em todas as regiões da cidade. Né? Então, nós fizemos, a proposta era de fazermos 5 regiões. Isso tomou um corpo e acabou se multiplicando. Então, qual era a proposta? Pauta única. Claro, falávamos, sim, do 13 de maio, ok? Mas do dia 14 de maio até os dias de hoje, quais são os reflexos, né, do 14 até a atualidade? Então, a gente identifica que só modernizou, né, o tipo de problemática, né? Então, a questão da moradia, ela se perpetua, o encarceramento, que antigamente era por vadiagem, ele continua se dando, até porque nós não temos emprego, até porque nós não estamos qualificados à altura, porque nós não temos base, não temos condições, e se não tem emprego, não tem dinheiro, enfim, né? Depois eu gostaria até de voltar nessa questão do emprego para falar um pouquinho da questão da uberização, né, que tem se dado nos últimos tempos, tá? Mas, voltando à questão do reflexo do 14, saúde, moradia, educação, todos os indicadores, eles se mantêm, os motivos são os mesmos, porém, eles só se modernizaram, porque a gente continua com os mesmos problemas. Pois então, Fê, essa questão da contemporaneidade, né, dos efeitos, né, dos efeitos do 13 de maio, que faz com que o 14 de maio de 1888 seja o dia mais longo que nós vivemos, né, nesses tempos. E aí você estava falando sobre a questão da uberização, né? E a gente está assim, estão romantizando esses empregos, né? Chamando essas pessoas de empreendedores, né? E você tem a Uber, o aplicativo de carro, você tem o Uber agora que trabalha com bicicleta, entregando lanches, né? E estão vendendo a ideia de que eles são empreendedores. É um equívoco isso, não é? É um equívoco porque essa ideia que vendem para eles faz com que eles não conseguem enxergar que eles estão perdendo direitos. A perda dos direitos, né, que o trabalho formal, que seria, que é uma... Também já vou embora. Não é? Então já se diluiu, se dissolveu, né, no meio disso tudo. E isso é muito sério, porque, veja, hoje nós temos um número muito grande de motociclistas na cidade de São Paulo, trabalhando para entregar nesses aplicativos de alimentação, entre outras coisas, enfim, né? Então, eles acham que eles são empreendedores, mas eles não têm direito à aposentadoria, porque eles não pagam INSS, não recolhe,
né? Não tem o seu 13º, não tem, ou seja, todos os direitos que lhes seriam devidos. E com um risco ainda muito E ainda maior. tem risco de, de morte, né? Porque está numa situação bastante vulnerável, estão bastante expostos, né? Para ganhar por dia o mínimo de sobrevivência. Eu considero isso um subemprego. Lamentavelmente, porque isso não é trabalho, né? Ou melhor, isso não é emprego, isso é trabalho, né? É uma questão de sobrevivência. É sobrevivência. Nós estamos aqui depreciando esse trabalho, pelo amor de Deus. De forma alguma. Jamais. Jamais, de forma alguma. O Mas que a gente crítica. É uma crítica ao Estado. Porque, de uma certa forma, isso tem, eu pego bastante, isso tem tirado muitos, né, do desemprego. Mas eles não podem entender que esse trabalho seja um emprego de futuro, que eles possam investir. Né? Eu entendo que seja algo paliativo, né? Para um momento, para suprir uma necessidade pontual. Né? O que a gente coloca aqui é que a geração de emprego, saiu recentemente, esses dias, que o Brasil teve uma crescente nos trabalhos formais. Eu fiz um questionamento em rede social que aonde está? Aonde está? Em que região? Porque eu entendo, nós estamos na cidade, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né, onde é o coração do país, a grande locomotiva, né, se tratando da questão do trabalho. E aqui as filas continuam gigantes, homéricas, nos grandes centros, né? A gente consegue identificar que isso se propaga em outras cidades, né, no interior, enfim, né? E então, assim, agora que nós estamos em época de festas, então as pessoas em busca de uma oportunidade temporária, sazonal, né, de final sazonal, para tentar suprir. Agora, quando a mídia coloca, vai fazer uma entrevista com essas pessoas que estão nessas filas em busca de uma oportunidade, a gente consegue ouvi-los e saber que muitos estão há 2, 3, 4 anos desempregados, disponíveis no mercado, porque o Estado não gera emprego, não é? E aí, então, a gente entende, compreende-se que essa questão essa questão é muito pontual, de fazer uso, é uma questão de sobrevivência, de trabalhar, fazer outras atividades que gerem renda, né, por uma questão de sobrevivência. Tem uma coisa, né, que as pessoas precisam entender. Porém, sem direitos, né? O que é o pior. As pessoas precisam entender o seguinte, né, que emprego, de fato, só acontece quando há um aumento da produção. Porque aí vai alimentar toda uma cadeia produtiva. Uhum. Né? E aí você consegue realmente criar vários empregos. Enquanto não existir esse tipo, esse investimento, esses empregos surgindo na produção, né? Nós vamos ter esse problema do desemprego. Porque o que vai acontecer? Nós vamos ter empregos sazonais, como Páscoa, Dia das Mães, né? Dia dos Pais, Natal, né? E Uber não sei, né? Então, quer dizer, enquanto não tiver na verdade, né? Enquanto o Brasil não voltar a investir na produção, nós vamos ter esse problema do desemprego. E esse desemprego, porque é o seguinte, quero retomar um pouquinho só para o lado da questão da mulher. Que assim, pega a mulher. Porque a mulher ela tem algumas situações. Por exemplo, eu sei de empresas que não contratam mulheres porque elas engravidam. Não contratam mulheres porque ela tem que levar o filho ao médico. Porque ela tem, enfim, situações que fazem com que ela vá com maior frequência ao médico. Então, quer dizer, todas essas situações, aliados mais a esse preconceito, né,
estão levando as mulheres que agora são frente das famílias, né? Porque a família tradicional, aquela família que eles chamam de tradicional, né? Pai, mãe, filhos, ela mudou. Hoje a mulher, e não é hoje, há muitos anos que a mulher ela vem sendo a frente da casa, né? O sustento, inclusive até quando o marido está desempregado, quem vai para o batente, né? Quem empreende, quem começa a vender, faz marmitex, começa a vender bolo, né? Não querendo ser contraditório, né? Entre a questão daquele que a gente acreditou, a questão do Uber, com a questão desse empreendedorismo, que ela começa a ter que se virar para poder trazer recursos para poder manter a casa enquanto seu marido está desempregado. Né? E aí é que está, né? Porque parece que isso virou pecado. Pois é, mas e eu percebo também que em alguns campos do empreendedorismo existe uma marginalização ainda, né? Mas é como nós colocamos anteriormente, né? Sobre a questão do que a gente chama de uberização, é uma questão de sobrevivência. Muito embora o Uber hoje ele pode se inscrever como MEI. Ótimo, né? Ótimo. Mas que não dá também a mas ele. ainda não está respaldado, né? Exato. Ele se inscreve, mas assim, ainda não lhe dá garantias. Não, nenhuma. Não te né? dá garantias nenhuma de direitos. Né? Então, a gente... Eu lamento demais, assim, sabe? Que essa questão do emprego afete, ainda seja uma crescente entre nós negros, né? Porque porque esse é um problema de todos nós. Porque até o grande executivo negro, ele nunca vai deixar... Porque ele é grande executivo, porque ele está numa grande multinacional, numa empresa de grande porte, ele nunca vai deixar de ser negro. Porque ele está entre brancos, ele nunca vai deixar de ser negro. Então, é importante que haja essa consciência, não é? Porque, por mais que ele se abstenha, né? Não, mas isso não é possível. Porque, não, no momento de lazer, ou em algum outro momento em que ele estiver... A sociedade nunca vai deixar ele esquecer que ele é negro. Né? Então não adianta você que tem um tom de pele um pouco mais claro, que tem um cabelo um pouco mais lisinho, ou tenha a cor do olho mais colorida, achar que porque você tem um diferencial, você não é negro. Né? Uma hora a conta chega. Chega. Sabe por quê? Porque a hora que ele estiver no futebol, no meio, entre os não negros, né, haverá um momento em que ô neguinho, ô negão, ô Pelé, ô não sei... Quando ele perder um gol, a primeira coisa que ele vai ser é macaco! Pronto. Primeira coisa que ele vai ouvir é macaco! Sem contar que vira referência, né? Exatamente. Aonde que tá? Ali, perto daquele negão ali? Perto daquele... Sabe aquele... Tá vendo aquele negão ali? Não, Por mais negão, claro... aquele negão lá, aquele lá careca, gordinho, baixinho. Exatamente. Por mais claro que seja o tom de pele dele. Exatamente. Ele nunca vai deixar de ser negro. Isso. Sabe? Então, essa deve ser uma preocupação de todos nós. Né? Identidade. Exatamente. Né? A questão da identidade é fundamental. Enfim, que batia muito na minha geração era a questão assim de nós não queríamos ter cabelo crespo, porque o cabelo crespo era feio. Não queríamos ter nariz abatatado, né? Acho que é até um neologismo agora que eu fiz, né? De batata, porque não era o padrão de beleza, né? Inclusive o padrão de beleza que você via na televisão, né? Porque você não via... Hoje não, hoje nós temos outras referências. Na minha época, nós não tínhamos tanta referência negra como nós temos hoje. Pois é. Mas hoje nós temos, dentro da mídia, televisiva, nós temos algumas representações negras, né? Que eu acho que é um avanço, é um ganho. Hoje nós conseguimos identificar nas novelas, nos grandes canais de TV, nós conseguimos identificar famílias, pessoas negras e famílias inteiras negras que ainda já saíram da condição de serviçal única e simplesmente.
né? Eu acho que assim, houveram avanços, sim, incontestável, né? Louvável. Fernanda, desculpa te interromper, mas tem uma coisa que me incomoda. Não existe família negra margarina, né? É sempre um casal interracial. Por que isso? Será que não pode ter um casal negro como os que fazem propaganda de margarina, aquela coisa famosa, levantando de manhã, todo mundo sorridente para tomar um café? Tem que ser ainda essa insistência nessa questão da Essa questão, mestiçagem? ela é histórica, né? Ela é histórica desde 1800 e alguma coisa, desde Nina Rodrigues, entre outros, né? Que eles ainda pensam a questão da higienização, né? Então, o Brasil é um país miscigenado, um Branqueamento. branqueamento. O Brasil é um país miscigenado, a miscigenação é propositiva, Sim. não é? Então, desde o momento em que o Rui Barbosa queima toda a nossa documentação, né? A documentação das pessoas que foram escravizadas, não é? Até esse processo de que, não, vamos miscigenar, porque daqui a alguns anos não haverão mais negros no Brasil, é aí que a gente sofre isso até hoje. A gente sofre isso até hoje. Esses são os resquícios, né? E, infelizmente, é o que faz muitas pessoas não se identificarem como negros, inclusive, né? Tem muitas pessoas que não se enquadram. Agora, só voltando um pouquinho na questão das mulheres no espaço de poder, eu acho que todas essas colocações em que nós fizemos aqui, eu digo isso na questão do gênero, a questão do trabalho, a questão religiosa, a questão do emprego, né? Ele está muito relacionado à questão da mulher, né? De uma maneira geral. Você acredita que o afroempreendedorismo ele possa ser um caminho, vamos dizer assim, de fuga, mas de uma melhor inserção do negro no mercado de trabalho? A partir do momento em que o negro começar a consumir, a comprar produtos de outros negros, é óbvio, gente, tem que ter ética, qualidade, enfim, todas as questões morais, né, que nós conhecemos. Não é simplesmente porque é negro que eu vou comprar, não. Tem que ter toda uma questão, principalmente de qualidade e tal. E dependendo do produto, também de higiene, né, tal. Mas não é isso que eu quero dizer. Mas assim, porque todos os outros povos se protegem. E eu falo, o nosso programa ele é voltado para o povo de matriz africana, né? Então todos os povos se protegem. Por que nós não nos protegemos? E eu sou a favor da pauta da economia negra, economia circular entre os negros, né? Será que esse é o caminho? Será que essa seria a estratégia para que realmente nós não precisássemos ou não dependêssemos tanto da economia branca? Ele pode me chamar de racista reverso, porque como não existe, eu nem ligo. Na verdade, Mário, eu acho que o que ocorre na questão econômica é que nós não tivemos uma educação econômica. Tá? Então, muitas vezes nós não sabemos lidar com esse ponto. Isso é tudo muito novo para nós, né? Então, veja, hoje em dia, por exemplo, o tio Sam se rende à economia oriental. Sim. Certo? Agora, existe uma disciplina, tem todo um processo, né, que tem que ser considerado, mas nós não estamos ainda preparados e educados de maneira suficiente para impor, fazer esse tipo de imposição entre os nossos. No entanto, eu concordo e assino embaixo quando você diz de que nós temos que valorizar os nossos empreendedores, né? Mas as pessoas de modo geral, elas têm que ter este olhar
também, né? Do quanto é importante nós consumirmos e nós contribuirmos, inclusive, para que essa economia essa economia preta, ela se propague, que ela tenha avanços, que se não formos de nós para nós, porque o que eu tenho visto no meio do caminho? Eu tenho visto pessoas. Veja, o empreendedor está ali comercializando o seu produto, ok? O produto pode ser étnico ou não, mas ele está ali à disposição para todas as pessoas comprarem e tal. E aí, quando algumas pessoas não negras compram produtos étnicos e se colocam tal, aí vem uma crítica. Isso é apropriação cultural, né? Pera, olha só, nós temos o empreendedor que produziu ou adquiriu o produto, precisa comercializar, né? Nós temos as pessoas para comprar, tem que filtrar, então, como é muito polêmico isso, né? A gente tem que fazer uma análise muito mais aprofundada, porque, bom, eu preciso vender, eu preciso comer, eu preciso fazer feira, eu preciso pagar as despesas básicas de casa, enfim, né? Então eu não posso falar assim, olha, você é não negro, você não vai comprar. No entanto, o negro, ele não compra, e quando a pessoa não negra compra, ele fala que é apropriação cultural. Então, com isso, o que a gente quer dizer? De que é importante você que é negro, você que está dentro desse, independente, né? Mas que está dentro de um contexto cultural, fazer a aquisição dos produtos dos seus. Porque só assim que a economia vai avançar. E não tem como, né? Enfim, eu entendo a coisa dessa forma, né? Esse círculo econômico, nós precisamos ter esse domínio para que a gente possa, talvez, ter uma independência financeira e conseguir, com isso, temos também mais representatividade, mais financiamentos na área da política, né? Porque uma das precisamos estar mais estruturados, né? Precisamos ocupar os espaços de poder. Ocupar esses espaços, né? É isso, a gente precisa de uma lei que regulamente, porque tudo é difícil, tudo é caro, a gente não tem dinheiro, sabe, para regularizar a documentação, para estar em alguns outros espaços. Quando tem algumas oportunidades, as pessoas organizadoras dos espaços cobram preços homéricos, assim, sabe? Enfim, né, para que o empreendedor esteja ali naquele... E é complicado, enfim, mas se nós tivermos uma lei que fale sobre essas nossas questões, a questão do afroempreendedorismo especificamente, eu acho que a gente consegue, é um dos primeiros passos para a gente ter um avanço. Legal. Bom, enfim, gente, esse foi o papo que eu tive com a Fernanda de Paula, que é filha que é herdeira, né? Cultural do seu Hélio Bagunça, que foi um dos cofundadores da Escola de Samba Mocidade Camisa Verde e Branco e um dos fundadores da Tom Maior, né? Exatamente. Um dos fundadores da Tom Maior. E eu gostaria muito de agradecer a tua presença e paciência, a tua disponibilidade para estar aqui conosco, aqui na Casa África Brasil, na Rua Norma Perrutini, Gianotti 569. Disposta a bater esse papo com a gente. Espero que você volte uma outra oportunidade. Vamos ver se surge algum outro assunto mais voltado. Se você tenha também novidades em relação ao afroempreendedorismo, o convite está aberto para que você volte. E valeu, nega. Muito obrigado. Muito obrigada, Mário, mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado a todas e a todos que estão aqui nos prestigiando nesse momento.
Muito Gente, obrigada. Valeu. Valeu. Até a próxima. Casa África Brasil, o mais novo conceito de arte, cultura e artigos religiosos em São Paulo. Produtos de altíssima qualidade com preços imbatíveis em até 12 vezes. Num amplo espaço de atendimento e profissionais treinados e especializados. Confeccionamos peças exclusivas para você e seu orixá. Tudo isso com estacionamento no local. Venha tomar um café com a gente!